Esse tempo que eu estive aqui compartilhando foi um tempo de muito crescimento. Eu precisei ler mais do que eu deveria ler se não estivesse ensinando a escola dominical. E eu escolhi aqui alguns livros que me influenciaram para que eu estivesse aqui. O que eu estou dizendo é que não cheguei aqui despreparado para ensinar. Coloquei todo o meu coração, todo o meu tempo para trabalhar aqui com os irmãos na escola dominical. Um dos livrinhos que me influenciou para me preparar foi um livro de Voltaire chamado Carta sobre a Tolerância, na verdade, John Locke, Carta sobre a Tolerância. Isso me ajudou bastante para me preparar. Um outro livro que me ajudou muito é do Tim Keller, O Ego Transformado. Um livro também fabuloso. Um outro livro que eu li foi Questões Contemporâneas de Teologia. Fazer os estudos contextuais bíblicos e também contextuais. Me influenciou bastante. Um livro que eu ainda estou lendo, Paulo Convertido. E esse livro é muito interessante porque as visões que a gente tem do crescimento da igreja, ou do primeiro século, são escritos por autores ocidentais. E esse livro tem uma visão oriental, a partir da Palestina, a partir de Israel, escrito por Rabino. Então, uma leitura que nos ajudou muito com o estudo de Romanos. O livro aqui foi muito joia. Um outro livro que também me influenciou foi Pensamento Ético Contemporâneo, um livro também excelente. E um livro que eu comprei para trabalhar o capítulo 1 de Êxodo, Tratado da Desobediência Civil e o Discurso da Servidão Voluntária, que era para a gente trabalhar o capítulo 1 de Êxodo, mas o livro acabou chegando depois do capítulo 1 de Romanos. Mas valeu. Meditei sobre teologia bíblica, foi um material muito bom, e A Mente do Espírito, que trabalhou bastante Romanos, um livro também, de fato, muito precioso. E também um livro que eu comprei para nos ajudar em defesa da liberdade de religião ou de crença, pensando no capítulo 1 também, sobre as parteiras, sobre desobediência, sobre liberdade de expressão. Isso aqui é um livro contextual, um livro escrito por juristas e cristãos. Até trouxe alguns exemplares, se você estiver interessado, a gente conversa. Então, foi alguns livros que me ajudaram, obviamente, o estudo da palavra de Deus. Então, para abrir a nossa compreensão das verdades. E a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa amadurecer, a gente precisa desenvolver mais e melhor a nossa salvação. Êxodo capítulo 3, que nós vamos ler agora e vamos fazer algumas reflexões nesse capítulo. Olha, irmãos, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime,
tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, dos seus opressores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhe direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. E farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não serão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Palavra do Senhor para nossa reflexão. Quando começamos o livro de Êxodo, eu fiz alguns comentários sobre os propósitos do livro. E eu lembro que um dos propósitos eu não expliquei, deixei como desafio para a gente encontrar, que foi uma tarefa que eu fiz com os meus alunos de um seminário teológico. E o desafio era para encontrar o propósito missional do livro de Êxodo, ou a teologia de Êxodo, e identificar as narrativas, o conteúdo que direcionavam para essa teologia, ou para esse propósito. Quando a gente ler o texto, a gente vai identificar o assunto principal do texto.
Às vezes o contexto seguinte, o contexto anterior, ou às vezes o contexto é o próprio livro, ou outras vezes é a própria Bíblia. Então é uma tarefa, às vezes, de fato gigante. Mas às vezes a gente já fica condicionado por algumas ideias. Por exemplo, no título do meu capítulo, tem assim: Deus fala com Moisés. Como é que está aí no seu capítulo? Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Aham. Moisés e a sarça em chama. O que mais? Deus fala. Tem mais outro diferente aí? Alguns também vão dizer assim, o chamado de Moisés, né? Alguma coisa assim. Esses títulos, eles não foram escritos, eles não são inspirados. A gente sabe disso, né? Isso aqui foi uma leitura para ajudar, tá, a compreender o texto. Mas muitas vezes essas leituras, esses textos, esses subtítulos, também condicionam a gente você já vai direcionado para aquela ideia que já foi proposta, não é, anteriormente. Ou seja, de alguma maneira, também isso limita a gente para fazer uma leitura como de fato a gente deve fazer. E aí a gente tem algumas perguntas. Teologia de missões em Êxodo? Como é que pode isso? Esse adjetivo missional, como é isso? Nós estamos condicionados a enxergar missões no Novo Testamento, ou especialmente a questão relacionada com o envio, alguém sendo enviado. Basicamente, as teologias do passado, elas enfatizavam Mateus 28. Até o nosso pai de missões modernas, o William Kerr, ele escreve um livro, tá, baseado especialmente em Mateus 28. Porque precisava, mais tarde, de amadurecimento e de leituras para entender que a Bíblia é um livro missional. Porque Deus é um Deus missionário. Agora, como que a gente vai encontrar esse desafio de construir uma teologia missional em Êxodo? Como é que a gente pode fazer isso? Irmãos, um dos livros da Bíblia essencial para a gente compreender o projeto de Deus é esse livro de Êxodo. O capítulo 3 de Êxodo, se não existisse, teria uma lacuna tão profunda na nossa compreensão do propósito de Deus. Deixa eu chegar lá, para depois a gente fazer a penetração aqui no nosso texto, para a gente entender mais o texto. O Deus de Gênesis parece que não é o mesmo Deus de Êxodo. Claro que é o mesmo Deus. Deus se revela para um homem, para Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, e sucessivamente Deus vai se revelando a Isaac, a Jacó, e depois para um bisneto de Abraão, para José, que tem uma compreensão de que há um propósito de Deus dirigindo a vida dele. E no início do nosso estudo de Êxodo, pegamos os últimos capítulos de Gênesis, que eram os anos finais de José, e José dizendo para os israelitas: Deus vai visitar vocês, vai tirá-los daqui, vai conduzi-los para a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e me façam um favor, os meus ossos não quero que fiquem aqui no Egito. Levem os meus ossos daqui. O Egito não é o meu lugar. Então, tendo uma compreensão, tendo uma continuidade do propósito de Deus na vida desses personagens. Mas quando chega aqui em Êxodo, a coisa vai mudar tremendamente.
Claro que a gente não vai compreender todas as coisas, porque a revelação é também um processo e é também progressiva. A gente não compreende as coisas de Deus, ou do Espírito, ou das Escrituras, no primeiro momento que nós entregamos a vida para Jesus. Passado 30 anos, passado 20 anos, passado 50 anos, a gente olha para trás e diz assim, quantas coisas aconteceram. Vou trabalhar hoje à noite na Filadélfia, no aniversário da igreja, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Como a gente vai entender que o povo de Deus ficou 400 anos escravo no Egito? Como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender que para Deus libertar o povo, Deus tem que cuidar de um menino? Isso não é um processo? Isso é um processo. Deus já não podia pegar alguém adulto? Preparar alguém instantaneamente? Não, Deus vai pegar um garoto. Na verdade, Deus vai fazer com que os pais do garoto se conheçam. A Nádia falou assim, pastor, o senhor é romântico. Você lembra quando a gente trabalhou isso aqui? Não é assim? Olha o cuidado de Deus, né? Preparou um casal para que tivesse 3 filhos, não é? E a gente vai descobrir que a moça era o que mesmo do esposo? Geralmente eu trago uns chocolates. Isso aqui é uma pergunta de chocolate. Mas quem me responder a próxima vez que eu voltar aqui, já ganhou um chocolate. O que a moça mesmo era do esposo? Era, isso. O que Joquebede era de Arão, que depois foi pai de Arão? Pergunta aí, uma provocação aí. Isso mais tarde vai descobrir isso. Aí nasce o menino. 40 anos no Egito, na corte de Faraó. Depois, de uma forma impulsiva, vai fazer uma libertação do jeito dele. Talvez tivesse uma compreensão de que as coisas estavam erradas e quis fazer do jeito dele. Acaba fugindo e vai para Midian. E passa quantos anos em Midian até chegar ao capítulo 3? 40. 40 no Egito, 40 em Midian, quantos anos agora? 80. Com os 400 de opressão, 480 anos. Não é para dar um nó na cabeça da gente? Isso não é uma boa pergunta para a gente chegar para Deus e dizer assim, por que o senhor... Quer dizer, quase a idade do Brasil. Talvez esse capítulo 3 traga essas explicações que eu estou trazendo aqui para a gente. Por que eu disse que o Deus de Êxodo é um Deus diferente do Deus do Antigo de Gênesis? O que tem diferente no capítulo 3? Pastor Edson. Deus está aparecendo. Deus chamou,
Muito bom. Duas observações muito são boas. Que mais? Muito bom. Que mais quer arriscar? Todas observações fabulosas. Depois eu vou fazer uma menção disso. O que mais chama a sua atenção no capítulo 3? A mudança de ambiente. Deus colocou ele lá na sarça, na mudança de ambiente, para que ele transformasse para aquele deserto o povo lá. Então ele chamou num lugar diferente, de forma diferente, para que ele entendesse o ambiente para que ele ia passar no deserto. Acho que foi uma preparação. Significativo essa observação. Se ele vai entender a caminhada no deserto, ele precisava ter aquele background, aquela experiência. Isso é muito importante. Deus diz assim, eu serei contigo, né? Deus, vou ser contigo. Tem mais uma coisinha aí. Ó, eu preparei tudo agora para você dizer, para você fazer o gol. Está debaixo da trave, é só confiança em Deus. Sarinha, lá na China, ela, nessas escolas, tinha esporte e tal. Sarinha foi jogar futebol. Sarinha não tem jeito nem para correr. E eu dizia, filha, não corre. Sabe, pode cair daquele jeito. E não é que Sara acabou fazendo 2 gols, e o time dela foi campeão, teve bola que bateu até na canela dela e entrou. Então, eu preparei tudo aqui para você. Faça o gol, Josias. Exatamente. Capítulo 3, ele é tão essencial, ele é tão importante, porque é aqui que Deus revela-se a si mesmo. No Gênesis, ele é o Deus de algumas pessoas. Gênesis ou Êxodo, Deus é o Deus do mundo, o Deus universal, o Deus que não pode mais ser contido. Não é só mais o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo que vai acontecer em Êxodo, ou tudo que vai acontecer no Egito, é Deus se auto-revelando, é a manifestação de Deus para Moisés, para os israelitas e para quem mais? Para a nação de Israel, para o Egito. Auto-revelação de Deus. O Deus que se autodenomina, eu sou, que Josias fez também menção para Jesus, eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho. Tá. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Agora sim, agora eu posso, e todos os atos que vão, as manifestações de Deus, as pragas estão relacionadas com a auto-revelação de Deus. Não só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas o Deus da nação que necessitava experimentar esse Deus. Talvez culturalmente ou religiosamente, Moisés tinha conhecimento de Deus, mas Moisés ainda não tinha experimentado Deus. O que vai acontecer aqui é aquilo que a gente vai falar às vezes de evangelismo, né? E você senta com a pessoa e você vai
trabalhando o plano de salvação, e você vai explicando, e às vezes a pessoa tem algumas resistências, mas de fato vai até chegar ao momento de dizer, agora sim, agora eu compreendo. Então a narrativa missional, ou a teologia missional do Êxodo, é a revelação que Deus faz de si mesmo. E por que é importante a revelação que Deus faz de si? Porque se não existir revelação de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não existir revelação de Deus, não tem culto, não tem adoração, não tem missões, não tem nada. Se Deus não se auto-revelasse, se mostrasse, nós não estaríamos aqui. Por isso que esse capítulo 3, ou o próprio livro de Êxodo, é o capítulo que Deus se auto-revela, que Deus fala de si mesmo. E como que Deus vai fazer isso? A gente já viu aqui algumas leituras daqui dos irmãos. A aparição na sarça ardente. Como é que Deus ia chamar a atenção de Moisés? 40 anos pastoreando. Tem algumas questõezinhas aqui que a gente não vai abordar, mas pode servir para alguma pesquisa. Por exemplo, Jetro era o quê? O sogro de Moisés, que mais? Sacerdote de Midian. O que é isso? Não vamos entrar nisso, é só uma pergunta. O que é isso? Sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo? Ele está no mesmo nível de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem nada, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Não tem umas coisas misteriosas na Bíblia? Depois tem a montanha de Deus. A montanha de Deus sempre é relacionado com Sinai, não com Horebe, mas aqui aparece Horebe. Horebe era uma região grande que abarcava o Sinai, nós não sabemos. Fiz algumas leituras, mas não consegui pegar. Mas é só, sim, algumas ideias. E aí, servindo como pastor, encontra uma sarça que não se queima, um arbusto que não se consome, e esse fenômeno chama a atenção de Moisés, né? Isso é chamado de epifania. Deus se manifesta. E essa sarça ardente simbolizava a presença de Deus. E Moisés vai lá, curioso. E quando chega ali, Deus fala com ele, que, como nós lemos, e Deus diz, tira os sapatos, tira as sandálias, porque você está em solo sagrado. Humildade, né? Reverência, né? Santidade de Deus. Ou seja, a santidade de Deus é uma temática que percorre toda a Bíblia. E a santidade de Deus também está relacionado com a atitude das parteiras que temeram a Deus. Se nós perdermos o conceito da santidade de Deus, nós nos tornamos permissivos, nos tornamos depravados, fazemos o que queremos. Se perdermos a dimensão do temor do Senhor, irmãos, invade todas as coisas, se aproximam. E aí a gente vai ver isso. E aí nos versos 6 do capítulo 3, Deus diz assim, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então tem uma continuidade, você tem uma linha. Irmãos, por que é importante no Velho Testamento, no Novo Testamento, e para nós hoje, essa compreensão que Deus é o Deus de Isaque, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó? Porque a revelação de Deus, ela não acontece num vácuo histórico. As pessoas fora da igreja dizem que nós cristãos somos alienados, que a fé aliena. Isso não é verdade.
quando Lucas está escrevendo o prólogo do livro de Atos, ou mesmo o Evangelho de Lucas, que traz o nome dele, diz que ele fez pesquisas. Lucas traz fatos que não estão presentes nos outros evangelhos. Quem conhece a história de Isabel e Zacarias? Que os outros não têm. Quem conhece outras histórias? Então, Lucas foi, de fato, fazer pesquisas com essas pessoas, ou foi, ele fala, testemunhas oculares. Então, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus que está se revelando com personagens. Tenta tirar da mentalidade dos judeus que não existiu Abraão, Isaac e Jacó. Tenta tirar. Impossível. A construção da revelação de Deus perpassa por esses personagens. Ou seja, há uma continuidade. 480 anos depois, Deus está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, há uma linha há uma linha de fé, há uma linha de vida, há uma linha de revelação que chega em Malaquias, que inicia com a genealogia de Mateus. Davi, filho de Abraão, começa assim, falando de Jesus. Ou seja, há uma continuidade. Apocalipse também vai dessa continuidade, que nós vamos chegar aqui. Então, a nossa fé, ela não existe num vácuo histórico. As Sagradas Escrituras tratam de personagens, tratam de uma revelação que é substancial para fundamentar a nossa fé. E é isso que Deus estava revelando. Quem é você? De onde que você surge? Eu sou o Deus que apareci para Abraão. Moisés conhece essas histórias? Conhece. Conhece a história de José? Conhece. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. E aí Deus vai dizer por que que ele estava ali com Moisés. Eu tenho uma ideia diferente de chamada. Bem diferente do que é tradicionalmente falado. E eu vou tentar justificar. Se for pertinente, a gente pega as ideias. A gente diz assim, foi aqui, é o chamado de Moisés. Deus preparou os pais de Moisés, para Moisés nascer. Deus preparou e salvou Moisés naquele rio infestado de crocodilos. Providência divina fez com que Moisés fosse adotado pela filha do faraó. Moisés recebeu toda a instrução que alguém poderia receber na corte do Egito. Cuidado de Deus. E agora Moisés está no deserto, sendo preparado por Deus 40 anos. Que seminário? Que seminário? Que seminário? A palavra deserto na Bíblia, ela não é só um lugar geográfico. Quando Deus quer cuidar de alguém, tratar com alguém, o que é que Deus faz? Deus leva para o deserto. Deserto de Midian. E esgotou Moisés da cultura do Egito, da autossuficiência. Porque quando ele diz, quem sou eu? Não tinha mais autossuficiência. E agora Deus aparece para Moisés. E como a gente ouviu aqui, Deus abre o plano para Moisés. E aí eu vou dizer, onde tem chamado nisso? Se Deus estava no controle de todas as coisas, preparando desde dos pais de Moisés para esse momento. Fiz umas observações aqui na minha canetinha, com a minha canetinha.
O que é o chamado? O chamado é uma oportunidade que Deus nos dá para nos juntarmos a Ele naquilo que Ele está fazendo ou pretende fazer no mundo. Todos somos servos, todos somos chamados para nos juntarmos a Deus, considerando que há tarefas distintas. Todo mundo não é pastor, todo mundo não é professor, todo mundo não é médico, mas todos nós somos chamados para fazermos diferença nesse mundo. Para esse homem aqui, para a tarefa que Deus tinha para tirar o povo do Egito, não era uma tarefa para qualquer pessoa. Tem algumas tarefas que nem todo mundo vai estar preparado para realizar. Por isso que vejo, desde a escolha dos pais, o desenvolvimento, o processo, até chegar aqui. E ainda N resistências, né? Não se considerando suficiente, não se considerando capaz. Mas era o homem que Deus tinha. Por que Deus não faz as coisas que Ele quer fazer no mundo sem a gente? Não é mais problemático para Deus? Não é mais demorado para Deus? Não é? Considere sua vida aqui, agora, nesse ponto. Se Deus precisasse de você ou de mim para alguma tarefa, como nós estaríamos? Como nós responderíamos? Senhor, espere um pouquinho, que eu vou... Pastor Sinésio pregou muitas vezes sobre santidade, sobre o jejum, mas eu ainda não consegui entrar nesse mistério aí. Me dê mais uns diazinhos para eu... Eu estou brincando. O que eu quero dizer é que eu e você somos imprescindíveis para Deus. Eu não sei explicar isso. Não sei. Me dá só um minutinho, só que eu já te dou essa palavra. Deus precisa de você. Deus tem uma tarefa para você. Ele já contou isso para você? Vocês já conversaram? Ele já apareceu para você e já falou contigo o que ele tem para você fazer? Por que Deus inclui a gente nos problemas dele? Ou por que nós criamos problemas que Deus tem que pegar alguém para resolver os nossos problemas? Pastor Edson. Porque Deus tinha um plano para esse povo. A escravidão no Egito
não foi um acontecimento isolado, porque no capítulo 15 de Gênesis, Deus diz isso para Abraão: teu povo vai sofrer, vai ser escravo, teu povo vai fazer isso. Lembra quando tem o sacrifício e Abraão dorme e tal, um sono pesado e tem trevas, e diz assim: isso vai acontecer com o teu povo, na formação desse povo. Então, para tirar esse povo do Egito e fazer uma nação desse povo, que vai levar um processo, e vai demorar, para Deus fazer desse povo uma nação, de uma nação de escravos, mas isso aí são os capítulos precedentes, vai levar muito tempo, e parece que não acontece, porque aquela geração acaba morrendo, né? Mas vamos deixar isso para depois aqui. Vamos voltar aqui. Então, Deus, que preparou esse homem para essa tarefa aqui, conversa com esse homem, abre o jogo para esse homem, fala para ele, e o homem está resistente. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Talvez ainda a lembrança daquela morte que ele tinha causado 40 anos depois. Talvez. Quem sou eu? E Deus não olha as competências, as habilidades. E Deus não responde habilidades ou competências que Moisés pudesse ter. Porque as habilidades e as competências diante de Deus não são nada. Deus diz: eu serei contigo. Ou eu estarei com você. Suficiente. Suficiente. Precisa disso? É. Mas saber que Deus está com a gente, suficiente, irmãos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de disponibilidade. Eu acho que a gente precisa estar disponível para as coisas de Deus. Vou escandalizar aqui alguns irmãos. Não, é um escândalo bom. Não tenho chamada para ser pastor. Eu acho que eu já disse isso aqui. Não tenho chamada para ser professor. E não tenho chamada para ser missionário. Isso aqui não é a regra. Mas, às vezes, a gente hierarquiza as coisas. Esses são e esses não são. Não, negativo. Todos são. Todos são chamados em funções distintas, mas todos nós somos chamados. Próxima oportunidade que nós tivemos aqui, podemos chamar o Hans, para ele trabalhar um conteúdo que ele trabalhou na PIB de Santo André. E o Hans pegou uma palavra no hebraico, e ele usou essa palavra que Deus usou com Adão, para trabalhar no jardim, e o Hans foi usando essa palavra, e depois usou a palavra que os levitas usavam no templo, a mesma palavra. Mesma palavra. A palavra para arar a terra e a palavra para fazer os ofícios no santuário era a mesma palavra. Mesma palavra. Ontem mesmo eu estava lendo sobre um pediatra e ele dizendo o seguinte: todas as vezes que eu pego os bebês,
eu oro por eles. Eu gostei. É vocação, está ali. Um outro médico, e eu não sei como que pode isso, mas ele falou isso, ele disse o seguinte: eu falo aqui no hospital, os casos perdidos me entreguem. Caso de cirurgias, isso é perdido, leva para o doutor fulano. E ele disse, eu chego antes, dobro os meus joelhos na sala de cirurgia e oro, e coloco aquela pessoa para Deus. E vou fazer a cirurgia, e digo para Deus, Senhor, eu só sou o instrumento, mas quem cura é o Senhor. E faz a cirurgia. Ele não disse se todo mundo fica vivo, né? Mas ele diz que tem coisas ali acontecendo. Então, isso que eu entendo sobre a nossa disponibilidade. Tá? E, na verdade, quem pode resistir à vontade de Deus? Eu? Quem pode resistir? Né? Deus justifica para Moisés falando sobre o que o povo dele vinha sofrendo, de 7 a 10. O verso 9, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Deus vai dizer, agora, esse é o momento. E aí a gente podia dizer assim, mas Senhor, que negócio é esse sobre tempo? Quando é o tempo de Deus? Quando é o tempo de Deus? Nós não sabemos. Nós não sabemos, meus irmãos, sobre o tempo de Deus. Quando Deus vai fazer? O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 4, assim, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Tempo de Deus. Deus sabe o tempo. Né? Deus sabe o tempo. A gente passa os nossos perrengues, as nossas batalhas, e a gente ora, e a gente clama a Deus. Algumas vezes Deus ouve nossas orações, e outras vezes não ouve as nossas orações. Algumas vezes Deus intervém, e outras vezes Deus não intervém. Algumas vezes Deus cura, e outras vezes Deus não cura. O apóstolo Paulo dizendo para Deus, 3 vezes orei, afasta de mim isso, afasta de mim esse problema, esse espinho na carne. Não vou afastar. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer, eu tenho prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco, o poder de Deus se manifesta. Não é na nossa força, é na força de Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A única coisa que explica isso, já resumindo aqui a nossa ideia aqui, é a fé, irmãos. A fé é o elemento que nos conecta com Deus. A fé é o elemento que tira do nosso peito a angústia e a perplexidade da existência humana. A fé traz paz ao coração. A fé diz, o Senhor está no centro. Porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, se tirasse a fé, esse elemento de conexão com Deus, esse elemento de dependência de Deus, embora a fé às vezes busque justificativas e explicações, mas a fé se dobra em silêncio e diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Isso é a fé, irmãos. Isso é a fé.
Deus sabia o tempo, preparou aquele homem, enviou para o Egito. E Deus se auto-revela a ele, a esse Moisés, ao Egito e ao povo de Israel, que precisava ter essa experiência com Deus. A teologia missional do Êxodo é a auto-revelação que Deus faz de si mesmo. O livro de Êxodo é o livro da revelação. Depois vem o quê? Levíticos. Levíticos é o quê? Qual é a teologia missional de Levíticos? Culto e adoração. Se não existir Levíticos, não existe culto, não existe adoração. O centro gravitacional do livro de Levíticos é o culto, é o altar, é a adoração. O Deus que se revela em Êxodo é o Deus que vai ser cultuado em Levíticos. Então a gente percebe essa conexão da palavra de Deus, Deus se auto-revelando e Deus trazendo as coisas que nós precisamos saber. Vamos ficar em pé e vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que nós passamos aqui. E Moisés ficou só com esse conhecimento de Deus, o Deus que eu sou, o Moisés que esconde o rosto. 40 anos depois, ou 20 anos depois, ou 30 anos depois, Moisés tem um pedido para Deus. Nós não podemos nos contentar só com um conhecimento básico de Deus. Nós temos que avançar. Precisamos avançar, precisamos amadurecer. Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí Moisés chega para Deus um dia e diz assim, me mostre a sua glória. Me mostre a sua glória. Já tinha visto tanto de Deus, já tinha visto tantos milagres de Deus, mas ele quer mais de Deus. Senhor, me mostre a tua presença, me mostre a tua glória. Disse, não, essa não dá. Irmãos, que a gente cresça no conhecimento de Deus. Cresça. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e tem falado aos nossos corações a cada dia, Deus. Que esse domingo, ó Pai, seja um domingo abençoado por Ti, ó Pai. Guarda as nossas famílias, ó Deus, guarda o pastor Sinésio com os homens e os meninos lá no acampamento, Senhor, cada um aqui, ó Pai. Nos leve em paz, nos dê um domingo, Senhor, na Tua presença, ó Deus, e que o culto à noite também